Queria que você abrisse a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos mais uma vez no nome de Jesus que o Senhor nos conduza na leitura, na meditação, no compartilhar, no ouvir a Tua palavra eterna, salvadora, que está diante de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça a obra que só Ele é capaz de fazer, e alcançar os nossos corações com o Teu Evangelho. De tal maneira, Senhor, que o Senhor Jesus seja glorificado e o Teu nome receba glórias. Amém. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bom, esse capítulo 15 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da ressurreição. Nesse capítulo inteiro, Paulo tratou, do assunto da ressurreição. E nós vamos meditar nesse capítulo 15. Só que nós vamos fazer isso em duas vezes. É um capítulo longo, com 58 versículos. Então nós vamos dividir em duas partes. Hoje, se o Senhor permitir, nós vamos até o versículo 34. E aí, numa próxima oportunidade, nós meditamos no resto. Até porque esses 34 primeiros versículos, nele Paulo trata algumas questões importantes, relacionadas com a ressurreição, e que deve alcançar, o nosso coração como filho de Deus. E na segunda parte do capítulo, ele trata da ressurreição em si. Ele vai, mais uma vez, detalhar a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos filhos de Deus, ou daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos até o versículo 34 e vamos meditar em várias verdades que estão relacionadas e que são pertencentes à ressurreição e que precisam estar na nossa vida. Nós vamos lendo os versículos e vamos compartilhando e comentando com os irmãos para gastar menos tempo. Então, inicialmente, eu queria ler o versículo 1. Mas eu acho que seria importante lembrar aos irmãos que a igreja de Corinto ela estava tendo dificuldade com relação a esse tema. Havia alguns lá na cidade de Corinto, na Assembleia, lá em Corinto, distorcendo a verdade que Paulo já tinha ministrado para aqueles irmãos. E alguns já estavam até admitindo que não havia ressurreição. Haviam abandonado a fé deles na ressurreição. Ou seja, o falso ensino, o falso evangelho estava ganhando terreno ali em Corinto. E algo tão fundamental, tão precioso, tão glorioso, pelo menos no coração de alguns, já estava encontrando dificuldade para permanecer e para dar ali o seu fruto. Então, Paulo ele está, nesse capítulo 15, corrigindo essas dificuldades e relembrando os irmãos acerca da verdade do Evangelho tão preciosa e tão gloriosa. Então, versículo 1 do capítulo 15, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste,
e no qual ainda perseverais. Veja que Paulo está apenas lembrando os irmãos, né? Isso significa que eles haviam se esquecido, né? Não é que eles não sabiam, mas eles estavam se esquecendo ou colocando de lado. Aquilo já não estava mais impactando a vida deles, né? Como deveria impactar. O versículo 2, na folha está quase caindo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então veja que este não é um assunto para ser colocado de lado, né? Ou ocupar um lugar secundário, né? Na nossa vida, na nossa fé. Ele é central. Paulo afirma aqui que o que ele iria lembrar aos irmãos novamente, né, não era outra coisa senão o evangelho que ele havia anunciado para os irmãos, que era o poder de Deus para a salvação deles. Tem muitos assuntos, né, que não tem esse peso, né, nas Escrituras. E se eventualmente esquecermos, digamos assim, né, lógico que teremos algum prejuízo, né? Mas a questão da ressurreição de Cristo, né, e da nossa própria ressurreição em Cristo não é algo para ser esquecido de maneira nenhuma, porque é o próprio Evangelho de Deus. Ele é central, é essencial esse tema, esta verdade, né? E não era bem isso que estava acontecendo lá em Corinto. Veja como isso é sério, irmãos, né? É como se Paulo estivesse dizendo para eles, né? Se vocês perderem aquilo que eu anunciei para vocês, vocês se afastarem do que eu anunciei para vocês, vocês não terão mais nada, né? Porque qualquer outra coisa que estiver ocupando esse lugar aí é morto, né? É vazio, né? É sem vida. Não é a verdade de Deus. Infelizmente, essa era a situação de alguns lá, né? Haviam perdido a verdade, mas achavam que estava tudo bem, né? E que dava para viver, ou para continuar a jornada, né? Sem essa verdade gloriosa, sem aquilo que é fundamental, né? Aquilo que realmente salva, aquilo que realmente é a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Não existe nada pior do que isso, irmão. Quando o homem perde a verdade e continua acreditando que está tudo bem. E qualquer outra coisa boa que for colocada no lugar também resolve, mas não resolve. Só a verdade do Evangelho é suficiente para realmente salvar as nossas vidas. E para glorificar a Deus em Cristo Jesus. Não há substituto para o Evangelho. O Evangelho não admite remendos, né? Ele não admite nenhum outro, nada que ofereça algum tipo de ajuda, né? Porque não existe isso. O Evangelho, ele é suficiente, ele é único. Então, por isso, Paulo está exortando os irmãos. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Né? Graças a Deus, e com certeza a grande maioria dos irmãos não estavam nessa situação, né? Aí ele lembra, a partir do versículo 3, o que ele havia pregado lá para os irmãos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Veja o que Paulo diz aqui, né? Ele diz que o evangelho que ele havia pregado para os irmãos, basicamente é que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Simples, né? Morreu e ressuscitou. Foi isso que Paulo pregou para os irmãos. Morreu e ressuscitou. E Paulo aqui, como ele vai tratar da questão da ressurreição, então ele vai dar ênfase, né, a este fundamento, a ressurreição de Cristo Jesus. E ele diz que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, né? Não é uma fábula. Ele diz, olha, o Senhor ressuscitou, ele foi visto por Cefas, ele foi visto pelos 12 apóstolos, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e alguns ainda estão vivos. Né? Ele foi visto por Tiago, ele foi visto por todos os apóstolos, e o último que viu o Senhor Jesus disse, fui eu. Então a ressurreição que ele havia pregado lá para os irmãos de Corinto, e que agora ele estava lembrando eles, ou seja, o evangelho de Deus, né? Ele não é uma historinha da carocha. Né? Ele é baseado em fatos. O Senhor Jesus se manifestou depois da sua ressurreição e foi visto por todos esses irmãos aqui. Durante 40 dias, ele se manifestou várias vezes, comeu com eles. Tomé colocou o dedo lá nas suas feridas. Pedro falou com ele face a face, tete a tete, depois de ressuscitado. Mas o evangelho, ele precisa ter esse peso no nosso coração. Nós não estamos obedecendo ou não entregamos a nossa vida como quem dá um pulo no escuro. Não. O Senhor ressuscitou. Centenas de irmãos nossos viram o Filho de Deus ressuscitado. Se o evangelho for para o nosso coração alguma coisa vazia, sabe, alguma coisa abstrata, alguma coisa
distante, apenas uma ideia, talvez uma filosofia, uma maneira de pensar. Esse evangelho aí não tem poder algum, porque ele não é o evangelho. O evangelho é o Filho de Deus ressuscitado, vivo, real, que irmãos nossos tocaram nele com as suas mãos, depois que ele saiu do túmulo. Esse Senhor aí foi para os céus, para a glória. E ele está sentado à destra do Todo-Poderoso nas alturas. E é este Senhor aí que intercede por nós. E é este Senhor aí que virá nos buscar no dia da sua manifestação gloriosa. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, eu queria que você abrisse lá para nós. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro disse: o evangelho que nós pregamos não é uma fábula inventada. A vinda do Senhor Jesus Cristo não é uma fábula inventada, uma historinha inventada. Mas nós mesmos vimos a sua glória. Nós mesmos ouvimos Deus Pai falar do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi esta certeza, esta confiança, esta realidade que alcançou o coração daqueles irmãos, que fez com que eles fossem capazes de morrer pelo Evangelho. Ninguém morre, irmãos, por uma ideia apenas, por uma fábula, por uma historinha, por uma religião, por alguma coisa, sabe, que está lá longe. O evangelho que eles pregavam, o evangelho que eles creram, o evangelho que eles viveram, era um evangelho baseado na manifestação real do Filho de Deus e, sobretudo, a sua ressurreição dentre os mortos. O Cristo glorioso. Irmão, nós não podemos ir longe se isso não for a nossa experiência. Uma fábula, por mais bonita que seja, uma historinha, por mais interessante que seja, alguma coisa, sabe, contada para nós, por mais interessante que seja, não tem poder de nos levar até o final. E não tem poder algum para santificar a nossa vida, não tem poder algum para salvar os nossos corações do pecado, da morte, do diabo, do mundo e de tantas outras coisas. Mas muitos estavam ouvindo ali em Corinto essa mentira: olha, não há ressurreição. Ou o Cristo de vocês está no túmulo. Olha para o versículo 12.
Ora, se é corrente pregar, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Veja que afirmação contundente Paulo colocou aqui, né? Se não há ressurreição, ele diz, vocês ainda permanecem em vossos pecados. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, né, ele diz que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É porque o cabeça de nossas vidas, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, ressuscitou dentre os mortos, como evidência de sua santidade, de sua perfeição. Ou seja, ele é santo. E por ele ser santo, ele deu a nós, ele conferiu a nós da sua própria santidade. É porque ele é justo. É porque ele é perfeito. E nós recebemos justiça nele, recebemos perfeição nele. Mas se Cristo não ressuscitou, disse Paulo, se ele foi retido pela morte, significa que havia pecado em sua vida. E aí, ninguém pode se salvar. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. Mas ninguém pode ter uma boa consciência diante de Deus, uma consciência santificada, senão pelo Cristo ressuscitado dentre os mortos. O Valdir compartilhou conosco aqui semana passada. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele disse que os judeus, todos os anos, eles preparavam o seu sacrifício, iam até o templo e ofereciam aquele animal para que fossem perdoados seus pecados. Só que, no ano seguinte, eles faziam tudo de novo. Porque eles continuavam se vendo pecadores, ou se sentindo pecadores. Porque o sangue daquele animal não podia verdadeiramente purificar a consciência daquele que oferecia o sacrifício. E o autor de Hebreus diz que ao invés de purificar o pecado e limpar a consciência, aquele que oferecia todos os anos aquele animal em favor de seus pecados, ele ficava lembrando de seus pecados, na verdade. Ele recordava de seus pecados. Mas Paulo diz aqui em Romanos 4, 25, que quando Cristo ressuscitou, ele derramou sobre nós da sua justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus, na sua ressurreição. Nosso cabeça é aprovado,
aquele em que nós estamos, foi aceito. Aquele em que nós fomos unidos é santo e perfeito. E daí vem a nossa paz. Justificados por Deus. A paz de Deus passa a ser a nossa experiência. Irmãos, quando nós perdemos de vista que o Evangelho é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nós não podemos desfrutar destas coisas maravilhosas que o Senhor nos concedeu pelo Evangelho. Nós não podemos ter paz, descanso, boa consciência, a não ser que os nossos olhos estejam no Cristo ressuscitado. Se você buscar nas obras das suas mãos, se você buscar na sua própria justiça algum tipo de paz para o seu coração ou algum tipo de descanso para a sua alma, você não vai encontrar nunca. Por isso que hoje uma boa parte dos cristãos vivem tão perturbados quanto aqueles que não confessam o nome do Senhor Jesus. Simplesmente porque não entendem o Evangelho ou não se apropriam realmente do Evangelho de Jesus Cristo. Veja que Paulo disse aos irmãos: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ela não tem nenhum valor. Nós não cremos em Deus de forma genérica. A nossa fé ela tem alvo. Ela tem foco. Nós olhamos para o Filho de Deus. Nós olhamos para o Calvário. Nós olhamos para o túmulo vazio. Nós olhamos para o Cristo exaltado. Nós olhamos para o Cordeiro de Deus. Ah, eu sou crente, mas e aí? Explica para mim. Eu não sei, eu sou crente. Eu vou na igreja. Essa frase, eu vou na igreja, irmão, ela é muito complicada. Ela é mais um sinal de confusão do que qualquer outra coisa. O cristão, o salvo, é aquele que sabe dizer, que sabe afirmar, que mostra com clareza os fundamentos da sua fé. O meu Cristo ressuscitou. O meu Cristo está vivo. O meu Cristo é santo. O meu Cristo está no trono. O meu Cristo é o Cordeiro de Deus. O meu Cristo derramou seu sangue em favor da minha alma. É no sangue de Cristo que eu sou purificado, que eu sou perdoado, que eu sou aceito por Deus. Ele é a minha justiça. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Ele é o meu gozo. Eu sou crente, mas crente no quê? Não sei, eu sou crente. Esse aí não é o Evangelho, isso aí não funciona. Isso aí não tem poder, isso é confusão. Paulo está dizendo para os irmãos: vocês se esqueceram do que eu preguei para vocês? E o que eu preguei para vocês? Que Cristo morreu por nossos pecados e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E uma legião de irmãos viram ele, estiveram com ele, tocaram nele, comeram com ele, e agora ele está no trono. Se isso não for verdade, se isso não for o fundamento de vocês, a fé de vocês é vã. Não passa daquela fé de para-choque de caminhoneiro. Todo caminhoneiro tem fé. Não é uma fé estranha. Não é a fé do Evangelho. O versículo
32, aí do capítulo 15, Paulo já afirma, né? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se a ressurreição do Filho de Deus não for realidade para nós, se não for a nossa âncora, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Apenas a ressurreição de Cristo, a nossa fé no Cristo ressuscitado, tem poder para nos tirar desse lugar onde apenas se come e se bebe. Todos que não têm seus olhos fitos no Cristo ressuscitado vão viver os seus dias aqui nesse mundo para comer e beber, porque é a única coisa que eles têm. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah, irmãos, como isso aqui é sério. Uma boa parte dos cristãos hoje, eles tentam percorrer, né, a jornada alimentados e sustentados por algum sonho pessoal, particular. Algum propósito, né, que eles estabeleceram para suas vidas, e aí o meio, né, a forma que isso chega nos seus corações, são muitos. Mas a verdade é essa. Ele tenta percorrer a jornada motivado por algo que ele estabeleceu no seu coração. E com o objetivo de ser feliz, de desfrutar de felicidade aqui nesta vida. Uma boa parte dos cânticos que são cantados hoje nos templos tem essa proposta. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquele outro, você vai conquistar isso, você vai ganhar aquilo, e porque não sei o quê, e Deus faz isso, e Deus faz aquilo. Mas Paulo disse o seguinte aqui no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo falava isso com muita autoridade, né? E com muita realidade. Ele chegou a dizer que para o mundo, e nesse mundo ele era como escória. E ele foi colocado e era tratado como o último. Na condição de apóstolo de Cristo. Então a experiência de Paulo como cristão, aqui na terra, não era agradável. Paulo não tinha grandes motivos, fora daqueles motivos relacionados com a igreja do Senhor, com o serviço do Senhor. Mas fora isso, Paulo, apenas na condição de homem deste mundo, ele não tinha motivos para ter qualquer alegria, qualquer felicidade. Ele se via numa condição muito pior do que os demais homens. Aonde estava então a força de Paulo? Aonde estava a alegria de Paulo? Aonde estava a esperança de Paulo? Na ressurreição de Cristo. E, consequentemente, na sua própria ressurreição.
Deixa eu te dar uma péssima notícia. Se você está tentando viver os seus dias aqui na Terra, impulsionado por algum sonho particular, pessoal, por mais bonito que seja, por mais romântico que seja, por mais legítimo que seja, esse propósito que você tem no seu coração vai te deixar na mão. Você não vai conseguir chegar até o final levado por isso. Você precisa de algo muito maior. Veja, irmãos, a gravidade dessa questão nos nossos dias. Os crentes estão sendo alimentados por coisas que não têm poder para levar a vida deles até o fim. Por isso é preciso fazer campanhas e levar o cidadão 3, 4 vezes por semana no templo para ele ouvir alguma coisa diferente. Vai, volta amanhã, vem depois, porque acaba rapidinho. Isso é fraco. O evangelho não é isto. O autor de Hebreus diz: correi a carreira olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas fez isso por causa da alegria que lhe estava proposta. Se não for, irmãos, o poder da ressurreição visitando o nosso coração todos os dias, nós vamos desanimar. Nós vamos parar, porque esse mundo é mau. Nós somos complicados. Há grandes dificuldades desta vida. Esse mundo é um vale de lágrimas. Aqui há muito choro. Aqui há fraqueza. Não há poder nesta terra. Os nossos olhos, o nosso coração precisa olhar para aquele que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus. Paulo dizia: todos os dias eu morro. Mas na medida que morro, eu sou refeito, meu homem interior é renovado. Qual era o seu segredo? Ele olhava sempre para aquele que um dia ele pôde ver com seus próprios olhos, ressuscitado dentre os mortos. Agora, se a nossa esperança, irmão, for comprar um carro novo, uma casa nova, ter coisas nesta vida, se a nossa esperança for apenas ter uma boa família, ter uma boa carreira, e muitas outras coisas boas, importantes, mas nada disso tem poder de realmente ir com você até o último dia. Você conhece alguns que já pararam? Conhece? Por que será? Será que alguém que vê a face do Filho de Deus vai parar? Pedro disse no texto, lá que lemos, né, na primeira carta ele fala também, que as tribulações são muitas, mas o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, que está guardada para nós nos céus.
Eu quero ler esse texto com os irmãos, 1 Pedro. Capítulo 1. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Aí está o segredo, irmão. Você vai ser contristado, você vai ser desafiado, você vai chorar muitas vezes, você vai ficar debaixo de grandes dificuldades neste mundo. Mas o Evangelho te gerou de novo em Cristo Jesus e encheu o seu coração com uma esperança viva, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou dentre os mortos, todos aqueles que estão nele também ressuscitarão dentre os mortos. Então, o tempo de provação, de sofrimento, de dificuldades, ele é breve. E Paulo diz que é leve, comparado com o peso de glória que há de se revelar em nós. Apenas isto tem poder para te levar para frente. Senão você não vai conseguir. Se o meu marido fosse assim, eu ia que, sabe, eu nem andava, eu voava, eu... Não é, irmão. Você precisa olhar o Cristo vivo, senão você vai parar. Eu fico imaginando os apóstolos e aqueles que estavam com ele naquele dia ali em Betânia, vendo o Senhor Jesus ir para os céus. Nunca mais eles se esqueceram daquilo. E eles ouviram a bendita promessa que os anjos do Senhor trouxe para eles. Né? Ó, do mesmo jeito que ele foi, ele virá. Para Pedro, essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, estava reservada nos céus, é a participação na glória do Cristo que ele viu com seus olhos e tocou com as suas mãos. Ninguém gosta de mim, eu sou meio dragadinho na Assembleia, né? Eu sou o menor de todos. Se eu fosse bem visto, se eu fosse mais amado, eu seria mais animado. Eu tenho muitos motivos para andar devagarinho, eu tenho muitos motivos para ser assim, sabe, quase parando. Não, querido, se você ver o Cristo ressuscitado, você tem todos os motivos para correr, para continuar, para prosseguir. Porque é a glória do Filho de Deus que te chama, que te conquista, que te capacita, que te enche de coragem, de ousadia. Quando Paulo fala que ele lutou lá em Éfeso com feras, veja como o homem que vê a ressurreição, ele fica valente, irmão. Ele lutou com fera.
Mas ele disse, se não existisse ressurreição, eu não ia lutar com fera nenhuma, eu ia comer e beber. Quem capacita a nossa vida de tal maneira que nos tornamos capazes de enfrentar feras é o poder da ressurreição de Cristo em nós. Não é outra coisa. Verso 20. Vamos correr aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Apocalipse 1:18, né? O próprio Senhor disse a João, eu estive morto, mas eis que vivo para sempre. João, quando viu o Senhor Jesus ali na sua glória, ele não conseguiu ficar nem de pé, ele caiu como morto. E o próprio Senhor teve que ir lá e tocar em João para ele novamente, né, ter as suas forças. E se recuperar. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou o primeiro que ressurgiu dentre os mortos. A morte foi vencida, foi derrotada por Cristo Jesus. O nosso cabeça, aquele em quem nós estamos pela fé, venceu a morte. Não existe nada, irmãos, mais assustador, que mais apavora o coração do homem do que a morte. O único poder capaz de trazer paz, segurança e libertação desse pavor para nós é o Cristo ressuscitado. Enquanto você não ver o Cristo ressuscitado, você tem pavor da morte. Porque não há como escapar dela. Ela se assenhorou de todos os homens. Mas quando olhamos para aquele que esteve morto, mas que agora vive para sempre, o nosso coração se enche de ousadia, irmão. E Paulo vai terminar esse capítulo dizendo, ó morte, aonde é que você está? O que aconteceu com você, morte? Ah, morte, cadê a sua força, morte? E ele mesmo vai responder, tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? De Cristo Jesus. O Filho de Deus só pode viver nessa terra sem o pavor da morte, se ele contemplar o Cristo ressuscitado, se o Cristo ressuscitado for real para ele. Tem crente que tem mais medo de morrer do que certos ímpios. Você já viu isso? Morrer? Deus me livre de morrer. Mas aquele que está em Cristo, ele nem lembra muito que ele vai morrer. Ele lembra mais que o seu Cristo está vivo. E aí ele é liberto. O Senhor Jesus falou para os seus apóstolos um dia, olha, não temo aqueles que podem matar o vosso corpo. Depois disso eles não podem fazer mais nada. Mas temam a Deus. Verso 21 até o 26.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Amém? E então virá o fim. E quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Glórias a Deus por isto. Veja, irmãos, que Adão, ele introduziu a morte. Se teve um homem que deixou um legado terrível, foi Adão. Ninguém deixou algo mais terrível como legado do que Adão. Ele deixou a morte. Ele introduziu a morte. A morte é um legado de Adão. Ela está aí, já foi derrotada, mas ainda não foi destruída, por causa de Adão. Ele introduziu a morte. Mas Paulo lembra os irmãos que se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E esse todos aqui não são todos os homens, a humanidade inteira, mas ele está falando daqueles que creem nele. A igreja do Senhor Jesus. Os filhos de Deus. Todos serão ressuscitados. O último Adão. Outro homem vai introduzir a ressurreição dentre os mortos. E essa ressurreição será derramada sobre toda a sua descendência. Esse é o seu legado. O que Adão fez lá no Éden, nós experimentamos hoje. Nós bebemos e comemos isso. Mas o que Cristo conquistou, ressuscitando dentre os mortos, nos foi dado. E o que foi? A sua ressurreição. Se todo descendente de Adão tem que morrer, todo descendente de Cristo Jesus tem que ressuscitar. Se você está em Cristo, você será como o seu cabeça. Só existem esses dois cabeças federais, esses dois homens. Um que introduziu a morte e o outro que introduziu a ressurreição dentre os mortos. Então, quando você diz, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, você está confessando que a maldição da morte, que foi experiência sua pelo fato de você, quando nasceu da vontade do homem, ser filho de Adão, se tornou participante da morte. Agora em Cristo Jesus, você foi feito participante da vida, da ressurreição em Cristo Jesus. Tem muitos cristãos que esperam chegar o domingo de Páscoa, né? Não é pior que isso. Espera chegar o domingo de Páscoa para comer ovo de Páscoa ainda. Ou para usar uma roupinha branca no domingo de Páscoa. Nós não podemos nos lembrar da ressurreição de Cristo uma vez no ano, irmão. Aliás, a nossa vida tem que ser vivida debaixo do poder do Cristo ressuscitado todos os dias.
Se queremos realmente viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eis aqui o grande motivo, grande e único motivo para manter o coração animado, como eu já disse. Manter o coração motivado para ser um filho de Deus ousado, para ser capaz de enfrentar as dificuldades desta vida, para sermos capazes de morrer todos os dias, para sermos capazes de lutar com fera todos os dias. É o nosso Cristo ressuscitado. Leia o capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver alguns irmãos que deram com as suas vidas um grande testemunho em relação a essa gloriosa verdade do Evangelho. O autor diz que alguns dos nossos irmãos do passado escolheram morrer por causa do Evangelho, um tipo de morte mais dura, para que pudessem receber, um galardão, uma glória maior na sua ressurreição. Ah, vão me matar por causa do Evangelho que eu estou pregando? Sim, então me mate bem matado. Alguns quiseram ser cerrados pelo meio. Parece que era de assim que cerrava. Não era assim. Só faz isso quem vê o Cristo ressuscitado. Quem não vê o Cristo ressuscitado, foge. É tímido. Não tem coragem. Não tem ousadia. Quando Ló disse para Abraão, Abraão, eu quero, quando eles foram se separar, Abraão, eu quero essas campinas aqui, eu quero essas terras boas para criar meu gado. E aqui vai ser muito bom para mim. Do outro lado só tinha pedra, buraco e nem água tinha. Abraão era alguém que já via a cidade celestial, contemplava a cidade celestial de longe. Ele disse para Ló, pode ir, Ló. Fiquem com as campinas verdes. Eu vou ficar com as pedras. Por que o Senhor Jesus falou para os seus apóstolos, se alguém quiser tirar a roupa de cima de vocês, dê de baixo também. Só quem vê o Cristo ressuscitado pode fazer isso, querido. Senão ele vai ficar agarrado, preso, dominado por esta vida. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 12.
Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou sofrendo muitas coisas, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Sabemos em quem temos crido, irmão. Aquele em quem temos crido é poderoso para guardar o nosso depósito. É realmente aquele que satisfaz o nosso coração, que responde todas as nossas perguntas, que dá realmente significado para a nossa existência. Ele nos basta, é Ele que nós desejamos, é Ele que nós buscamos. Se isso for verdade, a nossa vida será triunfante para a glória dEle. Senão fracassaremos, porque nada mais tem poder para nos conduzir aqui neste mundo. O verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. « 34, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Veja que perder isso de vista, ou não ter isso governando o coração, é pecado na verdade. É algo que corrói o coração, que corrompe o coração. Alguns irmãos ali em Corinto estavam dando ouvidos a mentiras. E estavam se afastando do poder do Evangelho de Deus. Se a ressurreição de Cristo for esvaziada, se ela se tornar apenas uma frase, mas se ela não for o próprio Evangelho dentro do nosso coração, perdemos tudo, irmãos. Não teremos nada. Não teremos o Evangelho poderoso de Jesus Cristo para salvar. Então o que você vai ouvir? Você vai ouvir muitas outras coisas tentando ocupar este lugar aqui, do Cristo ressuscitado. Os templos estão cheios de coaches por aí hoje, fazendo o quê? Tirando a verdade do Evangelho e tentando fazer os crentes acreditarem em mentiras. Eles trazem uma receitinha humana. Eles vão dizer para você, olha, faz isso que acontece aquilo. É mentira. O poder do Evangelho é o Cristo ressuscitado. Os púlpitos estão sendo ocupados por psicólogos, ao invés de pregadores e profetas. E os corações estão sendo corrompidos. A fé está se tornando vã. Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, dá um pouquinho para frente, em capítulo 3, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 10. Vou ler o 9 junto para... E ser achado nele, Cristo. Paulo queria ser achado em Cristo, queria ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé,
para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Se tinha uma coisa que Paulo queria conhecer em Cristo, era o poder da sua ressurreição. Se o grande apóstolo Paulo não vivia um dia sequer sem que o poder da ressurreição fosse o combustível do seu coração, porque nós às vezes achamos que podemos viver sem isso, irmão. O que tem de crente querendo ir lá em Jerusalém, ver o túmulo vazio, ver a pedra, e ficam emocionados quando vão lá, puxa, eu fiquei quebrantado, eu fiquei emocionado, eu fiquei não sei o quê, porque vi a pedra onde supostamente Jesus foi ressuscitado. Mas a pergunta não é essa, a questão não é essa. Você viu Cristo ressuscitado? O Filho de Deus vivo. O poder da ressurreição dele opera no seu coração, na sua vida, nas suas entranhas. Mas por que Paulo viveu a vida que viveu? Por causa disto. Ele viu o Senhor da glória. E nunca mais ele tirou os seus olhos dele. E por último, volta para Efésios capítulo 1. Verso 15, Paulo está orando em favor da igreja. E ele vai pedir várias coisas para o Senhor. Ele disse assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja como que Paulo desejava ardentemente e orava por isso, para que os irmãos vivessem o evangelho sob o poder da ressurreição de Cristo. Paulo lembra aos irmãos que esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos foi derramado sobre a igreja. A vitória do Filho de Deus é a vitória da sua ressurreição. Todos os seus inimigos foram colocados, estão sendo colocados debaixo dos seus pés, porque ele ressuscitou. Ele foi colocado para ser o cabeça de todas as coisas, porque ele ressuscitou. E ele foi dado para ser o cabeça da igreja, este que ressuscitou. Consequentemente, o poder da sua ressurreição está sobre o seu povo, na vida do seu povo. Não vamos acreditar em outra coisa, irmão. Não vamos buscar em outra fonte. Não existe outra fonte. O único poder capaz de sarar o teu coração, de dar, devolver a sua paz e encher o seu coração de esperança, de confiança, de ousadia. O único poder capaz de te dar alegria verdadeira é o Cristo ressuscitado. Não podemos nos afastar disso.
Nenhuma outra coisa será capaz de nos conduzir. De forma vitoriosa nesse mundo. Senão, nosso coração será capturado pela tristeza, pela angústia, pela depressão, pelo medo. E vamos viver derrotados e vamos morrer derrotados. Vamos aumentar as filas nas farmácias, comprando remédios, tentando curar o nosso coração. Mas apenas o poder do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, é suficiente para sarar de verdade todos nós. Ele nos salvou. Nos salvou. Porque Ele vive. Porque Ele reina. Que o Senhor, na sua graça, visite o nosso coração com essa verdade. O Evangelho de Jesus. Cristo morreu por nossos pecados, mas Ele também ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor, nesta hora, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que o Senhor mesmo nos ensine o Teu Evangelho e revele, Senhor, a nós, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos conhecê-lo, Senhor. Queremos experimentar o poder do Teu Evangelho. Tenha misericórdia de nós. Te pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão.